Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora, como acontece todos os sábados neste horário, mais uma edição do programa Cenário Político. Aliás, o primeiro programa do ano. E é com muita satisfação, e como não poderia deixar de ser, houveram aí várias mudanças já nesse início de ano, na administração pública, no Legislativo de Batatais, e por essa razão estamos convidando hoje aqui o ex-vereador já, Gustavo Rastelli, agora secretário de Obras, já nomeado pela administração pública para assumir o cargo. É um prazer recebê-lo aqui, Gustavo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos que acompanham pela TV Educadora. É um prazer mais uma vez aqui estar com você, para poder estar conversando com a população batataense, ainda mais essa mudança, né? Estar explicando um pouquinho do novo trabalho, o novo desafio, né? Desse trabalho em prol da nossa cidade. Ok, e está conosco aqui também ele que agora assumiu definitivamente a cadeira na Câmara Municipal, o Ronaldo Camargo, que já tem bastante experiência na administração pública. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Paulinho, também. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez retornar a essa casa, que aí é um baluarte da nossa imprensa, que sempre trouxe questões e debates pontuais para a nossa cidade, o que faz cada dia mais engrandecer a nossa cidade. Quero desejar também um feliz ano novo a todos os batataenses, aproveitar já essa deixa sua, agradecendo e deixando aí meu abraço, meu fraterno abraço a todos os batataenses. Nesse ano 2023, que nós possamos destravar e produzir e o maior desenvolvimento para a nossa cidade. E agora vamos conversar com o atual secretário de Obras da Administração Pública, recém-possado, Gustavo Rastelli, ex-vereador. Gustavo, a sua atuação depois de eleito como vereador, você nunca fez uma oposição radical. A sua atuação sempre foi muito respeitosa no relacionamento com a atual administração pública. Você acredita que a sua nomeação foi exatamente em reconhecimento a sua postura de respeito e até de solidariedade e parceria com a administração pública, ou houve assim algum acordo partidário com a administração que é comum dentro da política? Meu amigo, o perfil nosso de trabalho, né, não só nesse mandato onde a gente foi eleito oposição, né, no caso, eu não vejo nem como oposição, né, porque eu costumo brincar que o período eleitoral ele dura 45 dias. A partir desses 45 dias, independente se o candidato a prefeito que eu apoiei, ele ganhou ou não, eu tenho que apoiar o candidato vitorioso, porque a cidade é onde eu moro, onde eu nasci, onde eu estou criando os meus filhos vão crescer. Então, como eu disse, a campanha ela dura 45 dias. E não só nessa eleição desse mandato que a gente está agora, como a passada também. A passada, o nosso candidato do nosso partido era o Juninho Gaspar. Quem ganhou na ocasião foi o prefeito, na época, Zé Luiz. E a gente nunca fez uma oposição ferrenha só por se fazer uma oposição. A gente sempre fez críticas pontuais, críticas construtivas, sempre pensando no crescimento da nossa cidade. Nesse mandato, a mesma situação. O nosso candidato do MDB era o Mazarão, vice, né, na época, o delegado Mazarão, que o Juninho acabou ganhando a campanha. A campanha se passou 45 dias, a gente iniciou o trabalho desse mandato e com apoio ao prefeito, né? Eu penso que a gente, como eu disse, tem que fazer críticas pontuais, críticas construtivas, sempre pensando na melhoria das políticas públicas, dos serviços públicos para a população, sempre pensando na melhoria da qualidade de vida. E a gente vem trabalhando, né, junto com o prefeito Juninho, né, enquanto a gente estava como vereador, a gente foi muitas vezes para São Paulo, buscar recursos, assinar convênios junto ao governo do Estado, no período difícil da pandemia, né, onde todo o Brasil, né, uma pandemia mundial passou, aqui na cidade não foi diferente, a gente passou situações muito críticas, né, inclusive um dia que a gente estava em São Paulo, que a gente foi solicitar respiradores para o município, foi um dia onde a situação foi, acho que um dos dias mais críticos, tinha 15 pessoas na UPA, esperando uma vaga para internação. Então a gente veio, né, nesses 2 primeiros anos de mandato aí, trabalhando, né, e fortalecendo a administração. E eu tenho esse perfil de trabalho, né? Como eu disse no mandato passado, nesse mandato a gente sempre trabalhou muito junto ao executivo, às secretarias, né, junto com os secretários, e o Juninho, né, e o vice, né, Dr. Ricardinho, sempre deixou ali aberto para que a gente pudesse fortalecer e trabalhar em conjunto.
e onde veio agora essa oportunidade para que a gente, né, estando à frente da Secretaria de Obras, que a gente possa colocar os projetos, as metas, né, o plano, né, de campanha que foi passado para a população, que a gente possa colocar em prática essas ações. Perfeito. Ronaldo, você veio com justiça, aliás, porque você sempre foi muito bem votado nas suas campanhas eleitorais, aí todas as vezes que você se submeteu ao crivo aí da população, você sempre foi muito bem votado e muitas vezes foi até penalizado, entendeu? Pela maldita legenda com essa... Eu sou totalmente contra a coligação partidária. Eu acho que tinha que fazer uma reforma política no país e eleger aqueles que são mais votados, porque é uma injustiça. Eu já passei por essa situação que você já passou anteriormente, de ser bem votado e quase não conseguir. Eu me elegi em todas, né? Que eu disputei, mas muitos colegas, por exemplo, o Eduardo Oliveira, antes de ser prefeito, foi o vereador mais votado em Batatais naquela época, acho que é a PRN, né, do Collor lá, né? O vereador mais votado e ficou de fora, em função da legenda. Quer dizer, uma tremenda injustiça esse negócio dessa dança de números de votos nas famigeradas coligações. Mas você vem para a Câmara agora em definitivo e já trazendo contigo uma certa bagagem, uma certa experiência na administração pública. Você transitou e trabalhou em diversos setores ali da administração. Qual a sua expectativa, o seu olhar em relação ao legislativo? Quais são as suas pretensões? Paulinho, é bom registrar, né? E a gente agradecer, né? Sempre muito bem votado nos pleitos que participamos. Agradecer a população de Batatais, aos eleitores. E eu quero dizer, a família, né? Que pega a bandeira conosco, os amigos mais próximos. E aí, claro, nós fazemos uma campanha bem pé no chão, todas elas, e sempre fomos muito bem votados, o que eu agradeço desde já a toda a população batataense. Porque não é só os votos que nós temos, né? Porque a política é feita de todos os votos, né? De todos que participam. E nós temos, no histórico de Batatais, sempre grandes eleições com uma participação pacífica, né? Sempre tivemos uma luta, né? O debate político sempre muito respeitoso. E é o que eu espero que continuamos a fazer isso. Quanto à experiência, né? Eu tive a oportunidade de assumir por 30 dias quando o vereador Vladimir Menezes licenciou-se, né, por 30 dias em 2009. Mas 30 dias não dá aquela pegada. A gente, por exemplo, se você fosse um vice-prefeito, rápida, você assume, né? Você vai tomar medidas de prefeitura que contraria totalmente a sequência, né? Você foi lá, você fez uma visita, você fez, digamos, uma avant-première ali e tudo mais. Exato, exato. Na época, quando inclusive houve aquele corte das 15 cadeiras para 10 cadeiras, né, teve essa oportunidade, e agora, né, com essa ampliação de apoio que o MDB não deixou de fazer e volta, né, com muita ênfase. Eu até anotei quando o Gustavo estava falando, né, porque a costura política, né, ela é muito ampla. Então, ela tem a questão eleitoral, terminou-se a cidade de Batatais, sem dúvida. É claro que nós precisamos pontuar, prefeito, aqui não está legal, isso aqui precisa ser corrigido. Exato. E o MDB vem para essa composição, destacando aí que os nossos deputados da região, entre Baleia Rossi e Léo Oliveira, um dos que mais contribuíram contribuem ainda para a cidade. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso aí. Eu quero fazer até uma colocação. Tá? E nós temos, trazendo da bagagem que você disse, Paulo, das campanhas eleitorais e do serviço público, né? Agora, em janeiro, eu completo 22 anos de serviço público, da onde a maior parte da minha trajetória foi na área da saúde, né? Trabalhando com a infraestrutura da saúde, não em assistência, né, que nós falamos, não em atendimento, mas na infra da saúde. E agora, voltando ao Obras, né, eu passei na época com o saudoso Tininho, e agora estou voltando à Secretaria de Obras, auxiliando a equipe lá, recebendo o novo secretário para a gente poder, né, soltar aí a gama e a grade de serviços que ainda a cidade tem expectativa, está próxima a gente colocar em andamento. Eu queria perguntar para ambos o seguinte: vocês, como agentes públicos, como é que vocês estão analisando esses desdobramentos nacionais, tá, em âmbito nacional, com esses extremismos, essas agressões, essas paixões desmedidas, que assumem um protagonismo de revanchismos, de ataques, de agressões mútuas, e colocam
O político, por exemplo, nosso, aqui do município, em terceiro, quarto, quinto plano, sendo o município a célula máter, não é verdade, do recolhimento de impostos, que garante toda a mobilização deles lá na federação. Qual é a visão que vocês têm hoje da classe política brasileira? Gustavo? Aqui como você pontuou, meu amigo, o extremismo, né, tanto que seja ele para a esquerda ou para a direita, para a população, né, para o povo em geral, para os municípios, como o senhor disse, né, não tem um retorno, né, porque enquanto eles ficam discutindo situações partidárias, né, a população ela acaba ficando um pouco de lado. A gente espera, né, e também não só como agente político, né, mas como cidadão, que isso possa tomar um novo rumo, né? Como eu bem disse que no primeiro bloco, né, o nosso perfil, nossa postura aqui no município sempre foi em prol da população batataense, independente, né, nas duas eleições que a gente disputou, o candidato que a gente apoiava a prefeito não saiu vitorioso, mas independente, né, disso, a gente foi e trabalhou em prol da cidade, e trabalhou colaborando para que o prefeito pudesse fazer um bom serviço, pudesse dar esse retorno para a população em políticas públicas e melhorias de qualidade de vida, né? E é isso que a gente espera quando a gente vota no nosso representante, seja a nível municipal, seja a nível estadual ou a nível federal, né? Então a gente passou por uma eleição muito difícil, né, no final do ano de 2022. Então a gente espera, né, que eles possam, né, pensar e trabalhar. Eu vou dar um exemplo, né, que a nossa candidata a presidente do MDB, a Simone Tebet, que foi muito bem votada, né, era uma pessoa que não era conhecida no cenário nacional, era senadora, mais ali Mato Grosso, né, mais ali pelo Centro-Oeste, que era mais conhecida, foi vice-governadora, mas ela não tinha tanta expressão. No segundo turno, ela acabou apoiando o presidente Lula, e eu vi uma entrevista dela essa semana, né, onde ela assumiu, né, o Ministério do Planejamento, onde que ela fala que ela ficou surpresa. O porquê da surpresa dela? Porque ela falou que ela já tinha toda uma pauta, todo um trabalho na área social, que seria, acho que a área que ela pensa mais próxima ao governo Lula, né? E ela acabou sendo indicada para uma pasta econômica. E é onde que é a questão que eu quero chegar, né? E foi a fala dela. E a área econômica é onde que ela tem mais divergência com o governo Lula. Ela não concorda em muitas situações com o governo Lula na pasta econômica. E ela foi colocada nessa pasta. Então, isso que a gente espera que seja a construção do Brasil, que tenha ideias diferentes, né, que possam ser discutidas e debatidas, e que o foco principal seja a população. É o que eu espero do presidente Lula e do partido dele, porque a gente sempre, a unanimidade é burra. Então, que o PT não cometa burrice de querer novamente atropelar essa frente ampla que eles se propuseram a fazer, que todos nós estamos na expectativa, porque assim, seja Bolsonaro, seja Lula, seja lá quem for, o governo que se instala, eu sempre fico um pé na frente e outro atrás, pela experiência política que a gente tem. Eu já convivi com tantos, com ambos, já entrevistei-os, e eu sei como é que funciona a cabeça de cada um. Então, eu não sou movido a paixões políticas, eu sou movido pela razão. Então, como jornalista, como político, que eu sou de tantos anos de carreira, a gente tem que sempre ter um olhar bem diferenciado. O que você pensa a respeito, Ronaldo? No início de seu questionamento, Paulo, de sua pergunta, você colocou uma coisa muito interessante, né? Que a célula máter da política é o município, é a cidade. Exato. É onde o povo, né, está ali, é onde ele encontra com o vereador na rua, ele sabe onde o prefeito mora, e tudo isso nasce no município, e é aquele que contribui, que vai para Brasília e que volta míseros recursos, é assim que temos que dizer. O fundo de participação é ridículo. Ridículo, né? Ridículo. Haja vista que a Constituição fala em 15% da saúde, só como um exemplo, e nós temos visto aí, cada administração que passa por Batatais aplica 30, 35, 33, 28. Essa é a média que nós temos de série histórica no município de Batatais. Então, você vê onde está todo o grosso do dinheiro e que ele não vem e que nós que temos que bancar isso, né, que segurar as pontas aqui. Quanto à questão do extremismo, né, e nós falávamos agora que a política começa na cidade, já dizia saudoso Franco Montoro, né, são as pessoas mais próximas, ele não leva a lugar algum, porque
voltemos aí a agosto, setembro passado, onde os ânimos todos acirrados, um grupo de um lado, um grupo de outro. Depois que saiu o eleitor, o que aconteceu? A torcida ficou órfã. A torcida de um lado ficou órfã com posições partidárias que já estão, né, compostas, já se aproximaram e já compõem o é aquela o história novo da governo. política, né? Rei morto, rei posto. Não é bem assim. Ele tem um capital que ele... Exato, eu acho que teria teria que ficar ali subsidiando ele nas plataformas, naquilo que ele defendeu. Mas não, o interesse em participar e fazer algo foi mais proeminente do que propriamente a razão de ideologia partidária. O que falta, Ronaldo, pegando esse teu gancho aí, é o seguinte, a ponderação, o equilíbrio em se fazer oposição. A oposição tem que ser inteligente, ela não precisa ser radical. Ela tem que ser inteligente, o questionamento, igual o Rastelli falou. O goleiro se instalou, tá bom, instalou, não era isso que queria, o inconformismo vem, bate o inconformismo em todo mundo, acabou, tudo bem. Vamos para casa, vamos lá, vamos recandidatar, vamos restabelecer. Rever, né? Tá certo? Onde erramos e o que podemos fazer. O Lula, quantas políticas ele perdeu para chegar à presidência, aí agora disputou e venceu o terceiro mandato. Eu acho que falta realmente o equilíbrio do político, né? Um senso de equilíbrio realmente para se situar, entendeu? No cenário nacional. No campo político. Exato. Porque estamos foi partindo para uma questão dividida. pessoal. Metade de cada do país, metade de cada lado está com um deles. Então eles vão ser debatedores aí, mas que seja um debate, entendeu? Não insano da forma que está sendo feita, não no passionalismo, na razão, no equilíbrio, na discussão, no debate, porque quando existe o extremismo, olha, vocês estão proibidos de falar em democracia se vocês são extremistas. Se vocês são radicais, não tem acordo, não tem diálogo, não tem debate. Radicalismo é radicalismo, não é verdade? E todo extremismo, é nós contra eles, e acabou. Nenhum dos dois fica com a razão. Deviam ser proibidos de falar em democracia, essa que é a verdade, não é fato? Mas o partido de vocês saiu muito fortalecido nessa composição dessa eleição, com 3 ministérios importantíssimos, principalmente o da economia, não é verdade? E o presidente ainda, com protagonismo muito grande, que é o Baleia Rossi, nosso deputado aqui da nossa região, ele já emplacou no acordo de apoio a sua reforma tributária, que foi uma das suas lutas principais de 2022. Quer dizer, o que vocês pensam? Vocês acham que com esses 3 ministérios, com o protagonismo do presidente do Partido Nacional, que é da nossa região, vai facilitar bastante para Batatais aí, para vocês do partido, principalmente em termos de pleitos aí, de projetos, né? De emendas? O que você pensa, Rastelli? Já tem alguma listinha para propor para o presidente do partido? Acho que isso é muito importante, né? Como bem disse o Ronaldo, né? Os impostos, todos eles saem do município. E esse retorno, né? Ele vem aquém, né? Ele volta muito pouco para o município. Infelizmente, né, os agentes políticos do município precisam fazer esse trabalho, né, de tentar resgatar de volta esse dinheiro que saiu do município, através, né, brigando através de convênios, seja a nível estadual, federal, seja através de emendas parlamentares, seja a nível estadual e federal. E mesmo, né, no mandato passado, onde a nível federal, né, o nosso presidente Baleia não tinha muito acesso, ele conseguiu fazer um belo trabalho junto ao governo estadual, junto com o nosso deputado estadual Léo Oliveira, né? Como bem disse, a nossa cidade aqui, um dos deputados que mais ajudaram, né, nosso município aí, nesses 2 primeiros anos desse mandato, foi o deputado Léo Oliveira e o deputado Baleia Rossi, né, onde contribuíram. E eles tendo um pouco mais de espaço, a gente espera que a gente consiga, né, trazer cada vez mais recursos para o nosso município, para a nossa cidade, para que a gente possa trabalhar na infraestrutura, trabalhar na saúde, nos mutirões de cirurgias, que nessa época de pandemia, as cirurgias eletivas ficaram paradas, né, nesses 2 anos de pandemia, para que a gente possa fazer essas questões na área de saúde, seja exame, saúde. Até era uma fala muito grande, né, da Simone Tebet, né, agora a nossa ministra Simone Tebet, na época que ela era candidata, né, de fazer essa fila que ficou parada nesse período de pandemia, né, na questão da saúde voltar a andar. E aquela questão, né,
eles já ajudaram muito, e não só em questão de partido, né? A influência de ter pessoas fortes dentro dos governos, a gente pode trabalhar em algumas situações, sejam elas, vou dar um exemplo para você, questão do horto. A questão do horto foi um trabalho que a cidade fez, mas se não tivesse agentes políticos trabalhando em conjunto com a população batatense, dificilmente a gente conseguiria reverter aquela situação. Então, não só em questão de recursos, né? Também de demandas que possam surgir nesse período que virá. Eu tenho que pedir um intervalo, mas eu gostaria que, para a gente fechar o bloco aí, Ronaldo, você falasse, você complementasse. Eu acho que o Baleia, como presidente partido, dentro dessa questão e dele apresentar essa reforma tributária, ele se capacitou para isso durante essa jornada, né? A gestão dele, que se encerrou em 2022 e se renova para 2023 como deputado federal e presidente do MDB, ele é urgente que ele traga para essa discussão da reforma tributária o Pacto Federativo. Acho que o início da nossa fala foi isso. O município contribui assustadoramente e não volta. E essa questão fica patinando o tempo todo e não avança. Então, os estados e os municípios nesse de 92 para cá e nós estamos, né? Só contribui, a conta só fica para o município de educação, de saúde, de assistência social. Então é necessário urgente. É necessário urgente fazer isso. Repassaram a educação, repassaram a saúde, municipalizaram tudo. Tudo. Tá certo? Essa que é a grande realidade. Eu vejo que é um momento, né, do presidente, do deputado Baleia Rossi, enfrentar isso novamente. Eu acredito sim que com os 3 ministérios, inclusive, como o Gustavo disse com a Simone, na frente do planejamento, na área econômica, possa trazer contribuições também nesse sentido. Vocês, como os 2 agentes públicos, como é que vocês analisam? Porque o vereador, principalmente, você foi vereador, saiu recentemente agora da Câmara, mas continua um vereador, o Ronaldo a mesma coisa, são os políticos que convivem muito diretamente com a população. Quando eu falo célula mata, é porque é aqui do município que o político convive na realidade com o povo. O cidadão sabe os seus horários, os seus hábitos, que hora que você está na casa da sogra, da tua casa, no clube, na Câmara e em todos os setores das atividades suas. O povo te acompanha, para e passo, até com periscópio, sonar, né? Os mais sofisticados aparelhos, não é verdade? Para sintonizá-lo. E, na realidade, os 2 candidatos a presidente da República foram para as campanhas prometendo aumento do salário mínimo. E ontem, a última notícia que eu tive, que por conta do represamento das aposentadorias, esse salário não vem. Mas a toque de caixa, de uma rapidez imensa, aprovaram o salário do presidente quase que 50%, dos ministros da República até do Supremo, os senadores, os deputados, o governador, que teve 50% de aumento com os deputados estaduais, com os agentes públicos e assim por diante. E para aprovar o quê? O que vai aumentar no salário do brasileiro? R$80? Será que chega a 100? Eu não fiz as contas ainda. E aí você vai lá no supermercado e vê o aumento, né, dos produtos da cesta básica. Vocês, como agentes públicos, vocês não ficam incomodados com essas atitudes da classe política do nosso país, ô Gustavo e Ronaldo? A gente precisa cobrar os nossos representantes, né? A gente teve a oportunidade, né, como você bem disse, né, a população ela acompanha o vereador, né, que, como muitos costumam falar, está na ponta da faca, né? Está direto naquele contato com a população. Então, eles conversam com a gente diariamente, no mercado, numa farmácia, como você disse, num clube, conhece a nossa rotina e a gente é cobrado. Isso é produtivo, né? Porque não deixa as pessoas ficarem na zona de conforto, né? No caso, a gente enquanto agentes públicos. Mas não só a nível municipal, que são os vereadores, hoje a gente tem a internet, né? Que sabendo usar ela bem, a gente tem as informações do trabalho que está sendo desenvolvido também pelos nossos agentes públicos a nível estadual e a nível federal. E como você bem disse, essas situações, essas votações, alguns projetos
de leis que não trazem benefícios para a população, a gente tem que ficar atento, né? Hoje, a internet, a informação ela chega muito rápida. E quando a gente tiver a nossa oportunidade, né, como a gente teve recentemente, para estar escolhendo nossos representantes a nível estadual e federal, que eles fazem, né, praticamente 90% dessa legislação que diretamente interfere na vida da nossa população, principalmente, né, dos que mais necessitam, que a gente possa ficar atento e fazer as nossas escolhas pensando naqueles que nos representam, né, ou não porque alguma situação conveniente individual, né? A gente tem que pensar no macro, né? Escolher nossos representantes que trabalham para todos e trabalham em benefício, né? Eu gosto muito de falar, né? A política pública ela é para todos, mas a gente sempre tem que ter um olhar e fazer que ela chegue naqueles que mais precisam. O que você pensa, Ronaldo? Chegar a 1.300 e ainda dizer que não podem pagar é realmente... Não, você sai de 1.312 para 1.212 para 1.323, dizendo que não terá a Caixa para fazer o 1.323. É brincadeira isso aí. Brincadeira de mau gosto. É terrível uma situação dessa. E demoram 3, 4 meses para fazer os levantamentos, os estudos para isso. Só que o presidente, o ministro, o deputado, o senador, o ministro do STF, o ministro do STJ, porque vai ser cascata. Não tem como. É cascata. Foi lá em cima, aumentou o dele. Ninguém está falando que ele não mereça. Tá, todos merecem ganhar bem. Mas e aqui embaixo? E aqui embaixo? E o 1.200? E o 1.300 reais? Porque quantos brasileiros recebem salário mínimo? Quantos brasileiros recebem salário mínimo? Quantos salários mínimos tem dentro do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal? E aí vamos voltar a falar da cascata. Aí vai o ministro, vai o assessor do ministro, vai o juiz, vai o promotor, vai o desembargador, os serventuários da justiça. Isso nós estamos falando de um corpo técnico, né? Da Câmara Federal, da Câmara Estadual, do Senado Federal. Então é preciso e urgente pensar o porquê que a classe política é tão desprestigiada, desvalorizada. É por essas questões. É porque ele se propõe a fazer um trabalho da qual ele não faz. Ele se propõe a fazer um trabalho, principalmente a nível, né, vamos falar a nível federal, a nível estadual, da qual ele disseram o tempo todo, de agosto até outubro, né, de agosto até dia 28 de outubro, o que se falava é que ia olhar para o pobre. O que se falava, ambos os candidatos, é que ia olhar para o pobre. Mas, infelizmente, acabou a eleição, saiu o resultado. Antes da diplomação, o olhar era outro. O olhar era para o próprio umbigo. Então, se nós não passarmos por uma, como você disse, Paulo, no início do programa, inclusive, se não passarmos por uma reforma política, verdadeiramente reforma política, eu vejo que a cada dia se torna pior. Torna pior para quem está, se torna pior para quem está político, para quem está na linha de baixo, né? Vamos falar da maioria da população brasileira, que recebe o mísero salário mínimo. Exato. E quem vai vir? Eu digo, você disse agora há pouco, tem um X tempo de política, né? Contribuí, fiz o meu trabalho, estou aqui agora assistindo isso com toda a minha experiência. Como que nós vamos pensar em futuro? Como que nós vamos falar do amanhã nessa situação? Quem vai vir, né? Quem de boa intenção vai vir compor para a política? Eu acho que isso é um exercício que nós precisamos fazer urgente. O nosso país, um país emergente, inclusive, está em pleno desenvolvimento aí. Eu acho que é o seguinte, é urgente uma reforma política. Verdadeiramente reforma, né? Reformar. Eu hoje, por exemplo, eu sou contra a reeleição de executivo. O legislativo não, porque é uma alternância e tudo mais automática, né? Eu, por exemplo, quando eu candidatei pela primeira vez, vereador não tinha salário, nós éramos o quê? Missionários, nós éramos voluntários. Sim. Aí criaram o salário de vereador, nada contra. Porque você deixa de exercer as suas profissões de origem para se dedicar de corpo e alma, você se entrega, principalmente o vereador. Eu falo o seguinte, o vereador é cobrado a todo instante, o prefeito a mesma coisa. Não é que você se transformou num profissional da política, porque você está ganhando um salário e tudo mais. Muito pelo contrário, porque você não entra na política, pelo menos nós aqui no município, aqui embaixo, a gente tem aqueles que estão preocupados única e exclusivamente com o ganho. Mas a maioria de nós deixamos de ganhar aqui, que a gente ganha às vezes até muito mais exercendo as nossas atividades profissionais do que exercendo um cargo político e assim por diante. Não é essa a questão. Não vou debater
entendeu? O salário Exato. que ele tem que ser pago e tudo mais. Mas eu acho que é o seguinte, se você pega os dois candidatos, os nossos dois ilustres presidentes que disputaram a eleição, eles estão há 40 anos na política. Bolsonaro saiu de vereador a presidente da República. O Lula ficou a vida inteira fazendo greve em porta de fábrica até chegar o presidente da República, assim por diante, sempre vivendo do dinheiro público e tudo mais. E outra coisa, aí você vê o cidadão que está pleiteando uma casa própria, que é a Minha Casa Minha Vida, que eles estão prometendo que vai votar, quando você vai, Gustavo, quando você vai, Ronaldo, para pleitear uma casa, junto ao CDH1, você tem que comprovar a renda familiar. Aí você tem que botar a renda tua, do filho, do cachorro, do papagaio, do gatinho e tudo mais, para poder ir lá pegar uma casinha de 3, 4 cômodos. E esses cidadãos aí, pega a renda familiar dele, os filhos estão biliardários. Não estão milionários, estão biliardários, ex-mulher, mulher, filho, cunhado. Poxa, eles estão cuidando da vida deles. Está na hora de cuidar do povo, da nossa nação, do povo brasileiro. E não fazem, normalmente não fazem. Não saem das promessas de campanha. Mas vamos falar de trabalho. Gustavo, as fortes chuvas devem ter acarretado grandes estragos, tanto nas obras como nos serviços da Prefeitura Municipal. E elas estão praticamente afeitas, esses estragos, à sua secretaria. Você chega assumindo uma secretaria, você deve estar com uma leva de pepinos aí para serem descascados. Eu gostaria que você falasse a respeito. Quais são os trabalhos emergentes que você já detectou na secretaria que você vai ter que assumir agora? A gente chega num período do ano, né, onde que é um período do ano que a Secretaria de Obras ela é um pouco mais tem um pouco mais de cobrança, ela precisa ter um pouco mais de efetividade e, como você disse, né, é um desafio novo que a gente está enfrentando, uma oportunidade da gente poder, eu digo, né, muitas pessoas falaram, não, Gustavo, você vai trocar de um ambiente que você está lá, você não tem tanta responsabilidade, você faz um belo trabalho como vereador, se dedica bastante, mas eu vejo essa oportunidade, né, como eu disse, da gente poder contribuir mais para a nossa população batataense. Você disse, né, período de chuva, período onde que a Secretaria de Obras era um pouquinho mais exigidas, a gente tem, né, uma problemática que eu acho que é a maior que a gente tem que pensar no momento, aqui, que é a Altino Arantes, né, que em torno aí de uns 40 dias, 35 dias a 40 dias, teve desabando ali a ponte, próximo ali à entrada do Caiapós. Ali é uma situação onde os moradores ali do bairro estão sofrendo muito, né? A chuva, desde quando a gente assumiu, ela não conseguiu aí dar 1, 2 dias de trégua para que a gente possa poder e, né, dar esse auxílio no desvio, né, porque ali é uma obra grande, né, ali na Altino Arantes, né, a gente também deixar aqui claro para quem nos acompanha, a Altino Arantes é de responsabilidade do DR, né, então a obra que tem que ser feita por ele, a gente está aguardando posições sobre o projeto, né, que eles apresentem o projeto, que também eles vão precisar licitar a obra. O DR, normalmente ele tem, né, licitações em aberto com empresas para em ocasiões como essa, né, emergencial, para poder fazer a obra, só que essa obra vai ser muito grande. Então ele vai ter que licitar, né, novamente esse processo de melhoria, de reconstrução, né, de reforma daquele pedaço, e tem a nossa servidão também, ali a nossa estrada, que tem acesso também à rodovia. Então, a gente até começou a mexer para tentar liberar aquele pedaço, aquele trecho da rodovia paralelo, né, a servidão paralela ali à rodovia, só que assim que começou a mexer, o DR interditou, porque havia risco de desabamento. Gustavo, essas chuvas devem provocar um estrago grande também na pavimentação asfáltica de diversos bairros da cidade, né? Não, sim, só assim, finalizando, né, nessa questão, que eu acho que o pessoal da cidade que está nos acompanhando, eu acho que é importante. Então, a gente responsabilidade do município fazer a obra na ponte de baixo, né, na vicinal paralela ali a Altino Arantes. Estamos aguardando, como que é um trecho que tem acesso à pista e foi interditado pelo DR, a gente precisa aguardar o projeto do DR, que ele faça esse projeto, para que a gente possa, então, assim, iniciar a obra. Então, são 3 situações que a gente, para resolver. A longo prazo, que é o DR, ele fazer a obra, né, de reconstrução ali da ponte e da Altino Arantes. A médio prazo,
o DR fazer o projeto para a prefeitura, para ele poder mexer na vicinal paralela à pista, e a curto prazo que a gente tem é o desvio oficial da prefeitura, que é o Morada da Prata, que o pessoal vem, está vindo com muito caminhão, o DR... Porque a chuva não dá um refresco também, mas né, o DR também não interditou as rotatórias, tanto de Altinópolis, tanto da Festa do Leite. Então o pessoal vem até aqui, ele encontra com a interdição em frente o Caiapós e ele pega esse desvio, né? Então ali para os moradores que precisam fazer uso ali do desvio da Morada da Prata, que é o desvio oficial da prefeitura, acaba judiando um pouquinho da situação, aonde que também com a chuva, que ela não está dando, ela está incessante, né? Como eu disse, do período que eu entrei, a gente não teve aí 1 ou 2 dias aí que não chovesse. Então a prefeitura, não só a prefeitura, também eu queria também deixar um agradecimento também para as usinas, né? Usina da Pedra, a usina Batatais, a Patrícia da Jumil também, que estão se movimentando, né? Estão também com os maquinários a postos, só esperando estiar para que a gente possa ir lá no desvio, para poder melhorar, para a gente poder cascalhar. A gente tem uma média de 30 caminhões de fresagem também, que o DR cedeu à prefeitura. Então, concreto também, que a prefeitura também ganhou. Então, a gente está só aguardando, porque é uma situação muito difícil também, Paulinho. Você está ali acostumado. Não tem dúvida. Você está ali a 1 quilômetro da cidade. Ali, muda a vida das pessoas, né? De repente você tem que pegar um desvio de 9 quilômetros, 8 quilômetros, ponto 4, se eu não estou enganado, com chuva, muita lama, muitas poças. Então a gente aí, né, a chuva ela é muito importante, né, para que possa, né, plantações, tudo, mas a gente aí está esperando aí que possa acessar uns 2 dias aí, pelo menos, de sol, para que a prefeitura possa entrar lá para estar fazendo. A hora que você fala de recap, né, a gente tem bastante situações pontuais que precisam ser feitas. Já temos muitas licitações em abertas. Vou falar um bairro grande do município, que faz 20 anos que não recebe uma melhoria, que é o Alvorada. O edital já foi feito, a prefeitura já fez a contratação da empresa, ela está no período agora final, né, desse edital, dessa licitação, que é a empresa apresentar os documentos necessários para finalizar o contrato. Finalizando o contrato, o prefeito municipal, o Juninho, já podem dar a ordem de serviço. Então, em breve, né, tudo dando certo, a prefeitura já inicia lá no Alvorada. Essa semana também foram publicados 2 editais, Jardim Santa Rita, Cimara, Helena, Ouro Verde. Então a prefeitura vem trabalhando, né, para que possa, como eu dei entrevista essa semana para o Luciano Dami, um cenário ideal, né, que a gente tivesse toda a malha viária de Batatais recapeadas, dificilmente alguma pessoa possa alcançar. Mas nós vamos ao longo do programa, nós temos até as 14 horas essa conversa aí para voltar a falar sobre obras, que é importante. Ronaldo, você tem em mente, assim, em termos de reivindicações, porque além da fiscalização do Executivo, você vai reivindicar muito. Você tem, assim, em mente alguma reivindicação de imediato a ser feita assim? Como faz tempo, né, que nós estamos aí. Que estão represadas aqui. Ontem, inclusive, falei muito rapidamente com o prefeito, logo após a posse, né, já começamos as tratativas de alguns pontos, né, como eu disse, tem uma história grande aí de trabalho na área da saúde, da infraestrutura de saúde. Acho que precisamos trabalhar, vou sentar aí com a secretária, com o sindicato, começarmos a trabalhar com algumas questões de servidores, né, para os servidores. Temos também uma questão para a CIPA, cobrar um trabalho mais voltado com a CIPA, com segurança do trabalho, né, reivindicar que eles façam uma CIPAT, já que retomaram, né, vamos fazer essa coisa andar. Boa lembrança essa, sim, porque eu era chefe de gabinete de um prefeito, era assessor de gabinete de um prefeito, e eu fundei
eu fui um dos fundadores do Sindicato dos Servidores. Sim. Na época era a Associação dos Funcionários. Associação dos Funcionários, eu lembro disso. Trazer o sindicato para esse debate. Existe, desde algum tempo já, esse plano de carreira, cargos e salários da Prefeitura que não sai do papel, nós precisamos fazer isso acontecer. Tenho essa vontade, quero discutir isso, porque sempre foi uma bandeira que eu empunhei, né, desde a minha primeira campanha, falando dos servidores e que precisava ter um representante dos servidores na Câmara para discutir e debater essas questões. Então, eu acho que do ponto mais forte do meu trabalho vai ser embasado nisso. Mas eu vou ser o vereador de Batatais, né? Não só dos servidores. É claro que é uma bandeira que nós temos, mas temos que olhar a cidade como um todo. Então, temos que trabalhar aí com infraestrutura, trabalhar com a questão de saúde e esporte. É uma da área que a gente sempre gostou, sempre esteve próximo, né? E vamos buscar e auxiliar o pessoal novo que está com todo o gás na Secretaria de Esporte e ajudar eles a gente destravar e desmembrar bastante coisas por aí. Gustavo Rastelli, secretário de Obras. O seu colega, o Ronaldo Camargo, agora vereador, você vai pedir para ele o quê? Que ele não te aborreça com pedidos difíceis e tem aqueles que às vezes são até impossíveis de ser realizados? Se eu pudesse dar um conselho tanto para o Ronaldo, que seria igual eu daria para o meu filho, né? O Ronaldo, ele tem muita experiência política até há mais anos que eu, né? E ele deve também, a gente é amigo há algum tempo, me ajudou bastante, né? Da administração passada, muitas demandas que a gente trabalhava ali em conjunto, né? Sempre pensando na população. Mas eu acho que todo político, né? Não só o Ronaldo, né? Como eu falei, que é o conselho que eu daria para o meu filho também. Eu acho que todo político deveria pensar e agir, né? Toda situação, porque chega muitas demandas na gente, né? Eu acho que é ser honesto com a população. Porque não adianta nada eu chegar, Paulinho, você vem em mim, faz uma solicitação que eu sei que ela não é possível fazer, ou que eu sei que ela legalmente, judicialmente, ela não se pode fazer, aí você dá aquele tapinha no ombro da pessoa e fala, não, eu vou fazer, e depois você não atende telefone, você não dá retorno. Então, eu acho que o único conselho é esse, é ser honesto para a população. Os pedidos que chegar, o processo para a gente chegar na resolução desse problema é esse. O caminho é esse. Então, ele demora tanto tempo, a gente vai passar para os setores responsáveis, vamos acompanhar e cobrar os setores responsáveis, mas nunca falar assim, não, já vou ver, vou fazer, porque a gente sabe que às vezes alguma situação não depende do vereador, ela é um pouco mais morosa, muitas coisas dependem de licitações, prazos, burocracias, legislação que a gente tem que respeitar. Então, é essa questão, ser honesto, falar a verdade, passar ali todas, uma situação que eu resolvo rapidamente, pode deixar, é uma situação que demora tempo, é uma situação que não, isso infelizmente a lei não pode fazer. Eu acho que esse é o trabalho do agente público, né? Ele está sempre atento e disposto a ouvir a população e ser ali honesto, dar esse retorno rápido, ser sempre franco com a população. O Ronaldo, o Gustavo citou 3 vezes, honesto com a população. Essa é a 4ª que ele fala, fechando a conversa dele. E ser honesto com a população, às vezes causa até uma aflição muito grande do vereador. Um desgaste. Quando ele vai tentar levar para o chefe do executivo ou para os setores da administração pública um pedido, um pleito, e ele não é atendido no sentido não da reivindicação, ser atendido até mesmo pessoalmente. Ou por telefone, que seja, quando não toma chá de cadeira. O Juninho, por ter sido vereador, presidente da Câmara, ele tem um comportamento mais afável com os vereadores, você já percebeu isso? Ambos? A pergunta é para ambos. Paulo, eu tenho percebido, apesar de ter chego ontem nessa questão, mas já houve alguns despachos dentro do gabinete, mesmo como servidor público. Algumas situações tive que ir até o gabinete para poder despachar com o chefe de gabinete ou para despachar diretamente com o prefeito. Sempre foi muito afável, sempre foi muito receptivo, muito firme na questão do sim ou não, e a resolução fica para o servidor. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, muito claro a relação, pelo menos as primeiras relações que já tive administrativamente com o prefeito foi dessa forma. Ontem tive meu primeiro contato como político, como vereador. Então, nós precisamos separar. É muito interessante sua colocação,
Porque fala, mas como que você vai ser vereador e você é servidor público? Separando as questões. Essa demanda é minha de servidor, eu estou aqui executando, auxiliando a Secretaria de Obras, e essa demanda é como político. Essa demanda é como vereador, é como a ponte de negociação, de administração que nós temos aqui, politicamente. E essa é de caráter técnico. Eu sempre discuti aqui, né, Ronaldo, que o político confunde muito fidelidade ou partidária ou política com subserviência. Nada. Tanto o comandante como o comandante, eles têm que ter opinião próprias, porque se não houver o diálogo e o confronto, você citou muito bem a postura da Simone Tebet, eu não lembro agora qual dos dois que fez a colocação, porque na realidade tem que ter a fala discordante, porque a unanimidade é burra, e vai ser burra sempre, não é verdade? E acima disso, né, é o respeito de ambas as ideias. Exato. Não é porque eu não gosto, aliás, nós gostamos de azul, né? Não é porque o outro não gosta de azul que ele está errado. Exato. Não é? E o melhor assessor, normalmente, o melhor é aquele chato, que questiona. Já disse que isso fala a verdade. ano passado. Porque aquele que chega, está tudo sob controle, você pode correr atrás que não tem nada sob controle. Exatamente. O bajulador não traz a realidade. Exato. Sim. Só fazer uma questão, a hora que a gente cita honesto, Paulinho, é ser honesto com a população na questão que o Ronaldo falou. Exato. Sim ou não. É verdade. Sincero. É sinceridade. Porque quando o pedido chega a gente Exato. sabe se é uma coisa viável, Exato. se é uma coisa que consegue ser executada. Então, nesse sentido, né? A gente tratar a população como a gente gostaria de ser tratado. Exato. Então, se vem uma demanda, isso se pode fazer, isso leva tanto tempo, e passar, não dar aquele tapinha nas costas, como a gente em algumas oportunidades vê, né? E depois a gente não consegue um retorno. Não, eu gostei, eu fiz a colocação exatamente, porque é isso aí, ser honesto é aquilo mesmo que Sincero, você falou. né? É ser Honestidade sincero, de postura. verdadeiro. É ser Não é que vou sincero. ver o que eu faço, depois eu te dou um retorno. E fica aí no... Honestidade de postura, porque a honestidade de conduta, isso é inerente do ser humano. A honestidade começa na ação do vereador com o prefeito, com o vereador, porque eu cansei de mandar projetos, requerimentos, reivindicações e indicações e receber do prefeito encargo, né, porque eu passei por 3, ao departamento competente para as devidas providências. Estão lá até hoje para as devidas providências. Faz 22 anos que eu saí da política de Batatais. E tem muitos requerimentos, indicações minhas que estão lá até hoje, lá nas gavetas ou no arquivo morto da Câmara e da Prefeitura Municipal. Então, eu acho que essa ação verdadeira de sinceridade é que falta, entendeu, na política do nosso país, como um todo. Sim. A questão até que o Ronaldo falou, né? Essa abertura que o nosso prefeito Juninho, o vice Ricardinho, os secretários, onde eu faço parte hoje também, isso é muito importante. E como o Ronaldo disse, né, a gente reafirma, né, todas as vezes, enquanto a gente teve nesses 2 anos desse mandato, que a gente sempre levou alguma demanda para o prefeito, seja junto à entidade ou população, e é sempre sim ou não. Então o prefeito foi sempre muito bem claro, né? Toda demanda que a gente levava para ele, sempre com bastante abertura, isso a gente consegue, a prefeitura consegue desenvolver. Essa situação a gente não consegue desenvolver. Isso é importante até para o retorno, para o feedback para a população. E uma outra questão também que a gente fala, que eu acho que é interessante falar, a gente foi eleito na oposição. E a gente construiu a oportunidade de estar à frente da secretaria, estar à frente desse desafio, graças à abertura que o prefeito Juninho deu para a gente trabalhar em todas as secretarias que a gente tinha demanda. Então, ali onde ele conseguiu identificar que a gente teria um perfil da gestão, né, Juninho, doutor Ricardinho, para que a gente pudesse vir agregar esse grupo, né, que já existia, para que a gente pudesse trabalhar cada vez mais para a população batataense. Ronaldo e Gustavo, a pergunta é para ambos. Quais as obras principais e investimentos que podem ser questionados e até mesmo considerados como desafios para esses próximos 2 anos para a nossa administração pública, com o governo do Juninho? Puxa, nós temos uma relação, né, bem considerável. Entre vocês aí, vocês estão bem considerável. sintonizados. Não, é muito interessante, foi muito bom. Quando eu recebi o convite para ir para a Secretaria de Obras, eu estava trabalhando na Secretaria de Administração com o secretário Vinícius,
E o Rio me chamou para uma conversa e falou: preciso de você no Obras, por isso. Então, vamos lá, vamos falar com o Vinícius e vamos para lá. Depois que eu fui, ficamos lá 2, 3 dias, ele me falou: agora você precisa saber do que vai acontecer. Né? E aí nós voltamos para o gabinete e ele me deu uma relação. Nós precisamos trabalhar com isso. Então, com a liberação da Câmara Municipal para o investimento do empreendedor Finisa e mais o Desenvolve São Paulo, são 132 milhões em aplicação. O orçamento para 2023, na ordem de 60 milhões de investimentos no município, em obras. Né? Então, eu preciso de alguém lá com essa questão. Nós estamos ainda também aprendendo, né? Porque nós vamos buscar no Henrique, nós vamos buscar na Paula, nós vamos buscar no Vinícius, enfim, nós vamos buscar ajuda, né, no Silvio, para a gente também poder contribuir. Então, nós temos revitalização do bosque municipal, duplicação da Ayrton Senna com rotatórias novas, poços artesianos, reservatórios que já foram licitados, já está aí pronto, compra de ônibus novos urbanos, né, já foi feito, estamos esperando a entrega, tem mais veículos, né, veículos para obras, manutenção elétrica, água e esgoto, e jardins com novos veículos, novos equipamentos, novas ferramentas. E me ajuda aí, Gustavo. Não, sim, como o Ronaldo bem disse, né, essa aprovação desses financiamentos, tanto seja ele pelo Finisa, tanto pelo Desenvolve São Paulo, eu já citei alguns bairros que vão entrar pelo Desenvolve São Paulo, que seria o Santa Rita, Helena, Simara, a questão da água, né, para pontuar a população, para ela entender onde que já está se iniciando ali também. A questão da chuva, onde a gente falou, a gente só está aguardando também a chuva dar uma diminuída, que a prefeitura vai fazer a terraplanagem para iniciar a primeira perfuração do primeiro poço do desengano, que é no alto ali do Mariana, alto da Bela Vista. Então já tem trabalho, né? Primeira perfuração através do convênio com o governo do estado de São Paulo, que o Juninho teve assinando no ano passado, mas dentro do Finisa já tem a perfuração do segundo poço, tem a compra de mais um reservatório ali para o alto, que sofre muito, tem a perfuração do novo poço do Santa Cruz, né? A gente tem alguns postos do Santa Cruz que sofreram com assoreamento, né? Então ele acabou diminuindo a captação d'água, então a prefeitura já pensando ali em alguns postos do Santa Cruz que futuramente possa dar problema. Reperfurar, né? Tá, vai estar reperfurando acho que 10 metros do lado, porque esse posto ele vai ter que ser lacrado, né? Porque ele foi... O filtro, com a força da bomba, ele puxou as pedras da lateral do posto, onde que ele foi diminuindo a captação e foi assoreando. Como disse o Ronaldo, uma obra importante da Ayrton Senna, né, a duplicação, ciclofaixa, melhoria da toda a infraestrutura que a população ali, né, dos bairros próximos sempre cobrou, principalmente pensando em segurança, né? Ali a gente tem a Ayrton Senna hoje, que ela não é duplificada, a iluminação não se tem em toda a extensão dela, muitos moradores ali, pessoas que vão trabalhar também de bicicleta, gera ali um risco muito grande, vários acidentes. Então a prefeitura pensando em levar uma infraestrutura ali para aquela região da cidade, na parte da Ayrton Senna. Como disse o Ronaldo, nossos centros de lazeres, né, tanto ele seja o Zeca Lopes, o Ari Braga Rezende também está dentro do plano do Finisa, o Bosque Municipal, o prefeito, ele tem ali um olhar ali para estar melhorando toda a infraestrutura, trabalhar com parte de segurança. Então, tudo isso, né, que foi levantado até na época, acho que a gente chegou a discutir em algumas oportunidades, o que dentro desses 33 milhões a prefeitura ia fazer. Então foi apontado, né, pela prefeitura as melhorias que vão fazer. Então a gente tem aí nesse ano e meio para correr atrás, trabalhar com os projetos, trabalhar com a licitação, para que a gente possa entregar o quanto antes isso para a população batataense. Ronaldo, você assumindo definitivamente uma cadeira no Legislativo, qual a sua avaliação, a sua expectativa, agora a sua atuação lá, com 3 mulheres na mesa diretora dos trabalhos da casa? Enfim, a Câmara de Batatais, né, coloca a Maria das Graças, né, a precursora, a primeira presidente, mas agora a mesa toda de mulheres. Para mim é histórico, né, Paulo? Para nós, podemos falar que isso é histórico, a mesa toda composta por mulheres, né? A Andresa, presidente, a Ide Laga, né, experiência, me parece que é a terceira ou quarta legislatura da Andresa. Terceira, né? Eu acho que a primeira presidente foi a Maria das Graças, né? 2005. Isso. 2005. Aí agora a Andresa. E de lá para cá não tinha
havido nenhuma mulher assumido novamente. A capitão, né, a primeira secretária, e a Bela. Também dá para ver que olha como que é a coisa. Há pouco tempo atrás, nós falávamos há pouco dessa questão ideológica e de direita e de esquerda e de isso, de aquilo no Brasil todo. Até equilibrado. E olha a composição da mesa da Câmara dois direitos e duas esquerdas, tá bom? Com a Bidenor, né? Só. Então eu vejo que Batatais dá um recado para o Brasil. Acho que Batatais, na sua essência, mais uma vez dá um recado para o Brasil, que é possível e é pacífico de viver. Como funciona a democracia verdadeira, né? Como tem que ser. Cada um respeitando o seu espaço, cada um respeitando a sua identidade e cada um propondo alguma coisa para a cidade. Eu acho que a Câmara de Batatais está de parabéns, não porque acabo de chegar lá, né? Tanto ontem no primeiro discurso... Né, Ronaldo, ali o desempenho, inclusive no Legislativo, eu interpreto até como uma arte. E eu sempre falei isso lá da tribuna. Isso aí eu não li e ninguém me ensinou, não. Foi uma inspiração minha. Eu sempre falei que a arte de você conviver em discordância harmonicamente, respeitosamente. Sim. É o que faz a evolução. Os meus debates com o doutor Erson, com o Marcelino, com o Emerson Caetano, com a Cida Moreira, levantava as telhas da Câmara. Sim. Mas acabava, ficava tudo ali. Porque nós éramos amigos e continuamos grandes amigos. Eu, graças a Deus, da minha parte, eu não tenho um inimigo político durante os 3 mandatos, assessor de 2 prefeitos, 3 mandatos de vereador, eu não tenho um inimigo político na cidade. Se tiver, é gratuito, que eu não conheço e não sei. Ontem, inclusive, quando faço o discurso de minha posse, eu abro dizendo da honra que era usar aquela tribuna, em respeito a vocês, passado. Paulo Covas, Freitas, doutor Ariovaldo, Adalberto Ravagnani, dá uma olhada no que já tivemos isso, Emerson Caetano. E eram debates calorosos. Cisa Dagmar Martins de Moura. Eram debates... Então, eu vivi isso, já te contei de uma história quando eu estava discutindo o nome do lago artificial. E até que chegou no nome da Dona Ofélia, né? Eu tive prazer, era muito criança, mas lembro da Dona Ofélia, vagamente, mas lembro um pouco dela, uma pessoa carismática, né? Uma pessoa do bem, esposa do Zé Adalberto, Cândido Alves, e o debate, e você, se me permite aqui, Paulo, com ênfase, eu falei assim, não faça isso comigo, não faça isso comigo, porque era uma situação que se discutia, e ainda naquela época, a questão do Geraldo Marinheiro, a saída e a entrada, a saída do Claré, a entrada do Geraldo, com a eleição do Salim, enfim, eu acho que isso, então, você ainda corrobora mais ainda, dizendo que não há inimizade, havia o debate, havia a discussão, a gente falava em briga, né, a briga das ideias, né, a briga de ideal, e hoje convivemos pacificamente. Então, eu penso que a Câmara de Batatais, na eleição dessa mesa diretora, dá um recado para o Brasil. Dá um recado ao Brasil. Não é porque você é diferente que você não possa viver harmonicamente dentro de um propósito, dentro de uma situação que você vê para o avanço. E isso é democracia. O Gustavo deixa de ser vereador, ou seja, você deixa agora de ser estilingue para ser vidraça. E vai ter que viver, né, nessa harmonia que nós estamos conversando com teus ex-colegas, vereadores que te conhecem bem e que vão exigir muito de você. Vão criticar, vão pedir, vão exigir, não é verdade? Alguns até saem da normalidade. Esse ônus do cargo te preocupa ou você já se sente bastante, já assim, preparado para enfrentar e tirar de letra? Meu amigo, como eu disse, né, é um grande desafio, né, a gente está aí praticamente uma semana à frente a passo do Obras, o que eu falo, dedicação não vai faltar, né, a gente está se dedicando, a gente tem profissionais qualificados, capacitados, tanto seja na área de planejamento, seja na área de serviços públicos, né, e como eu falei, o conselho que a gente deu para o Ronaldo é o que eu levo para mim também, essa sinceridade, né, então... O que chegar de demanda, né, da Câmara Municipal, porque eles são os representantes eleitos pelo povo. Então, a gente deve a eles também um respaldo para que eles possam trabalhar, para que eles possam levar informação para a população, para que eles possam cobrar os serviços e as políticas públicas, né? Então, esse mesmo conselho que a gente deu para o Ronaldo é o conselho para a gente mesmo, é ser sincero, é trabalhar, dedicar. Então, Ronaldo chegar com alguma demanda, ou qualquer outro vereador que venha até nós, que a gente sente, converse, trabalhe em conjunto. Muitas das vezes, né,
quem vem de fora, ele consegue enxergar uma solução de uma problemática que talvez quem está mais perto não enxergue. Então é esse trabalho em conjunto, esse perfil que a gente tem de trazer as pessoas com a gente, fortalecer, né, a equipe, um time. Então eu creio aí que não deva ter dificuldade. É lógico que às vezes o não ele é necessário, né? Como eu falei, é sempre trabalhando com muita dedicação e com muita responsabilidade, né? Eu acho que é o importante, sempre respeitando a legislação, trabalhando tudo dentro da lei. Às vezes alguns nãos são necessários, aí vai, como você falou, né? Da pessoa poder entender e trabalhar com a gente em conjunto para que a gente possa achar uma solução viável para que essa demanda, né? Essa situação seja resolvida, né? Então, Perfeito. Creio que a gente vai conseguir ter, principalmente como você falou, com a Câmara Municipal, que são amigos, né, que estão com a gente ali, alguns há 6 anos, alguns há 2 anos. Inclusive, essa semana a gente já tem trabalhado com alguns que procuraram a gente, algumas demandas, e sempre pensando, né, que é o retorno para a população, né, a qualidade do serviço prestado. Ronaldo, foi feita uma colocação aí, eu gostaria que você falasse a respeito. Paulo, é um valor considerável de investimento, né? Tendo em vista não só a questão do empréstimo, mas também do reordenamento orçamentário, da qual tenho prazer de dizer que nós trabalhamos em conjunto também na Secretaria de Obras, ajudamos a pontuar alguma coisa. E dentre, né, o planejamento de 2023, né, nós temos recapeamento de várias ruas, Jardim Helena, Santa Rita, que já foi dito, mas eu penso que o mais importante vai ser a entrega dos terrenos do Distrito Industrial. Isso no meu pensar. Né? A Eletrify vai sair agora dia 1º, essa novela, né? 1º de fevereiro ou 2 de fevereiro, é a concorrência da empresa para fazer a eletrificação do Distrito Industrial, e aí sim está pronto para entrega. Tinha uma questão envolvendo judicial, quem faria ou quem não faria, a Justiça determinou, a Prefeitura, a administração levantou o recurso, está licitando agora, então acredito que até o meio do ano isso esteja pronto, e termine e nós possamos propor, né, aos empresários de Batatais o desenvolvimento, mais emprego, mais renda, melhor qualidade de vida para todos os batataenses. Então, dos investimentos para 2023, penso eu que um dos mais importantes é a entrega do Distrito Industrial para os empresários da nossa cidade. Porque eu tive até várias oportunidades de conversar com o prefeito. Eu acho que a política normalmente tem um vício muito grande. Todo governante que entra, ele fala do anterior, porque isso, eu fiz isso, aquilo. Você está vendo o que está acontecendo com o processo de transição aí da República e tudo mais. Eu acho que, passou isso, acabou. O que não deixou de ser feito, o que não pode ser feito, a população já julgou, já acabou. Então não tem que ficar enfatizando. O negócio é pegar agora e colocar em prática o que precisa ser colocado em prática. Tá certo? É uma corrida de revezamento 4x4. Exatamente. Você carrega 4 anos, Exatamente. o que você conseguiu fazer, o que eu vou Até conseguir fazer. Até porque o que está hoje aí falando do fazer. antecessor, vai estar fora e o antecessor pode voltar falando dele daqui a 4 anos, como aconteceu com o Lula, o Bolsonaro, e assim por diante. A roda foi inventada há muito tempo. E, aliás, a alternância do poder, para mim, na minha opinião, é super salutar. Eu gostaria de fazer uma colocação, eu gostaria que vocês dois agora se manifestassem. Há 22 anos eu saí da política de Batatais, foi o último mandato meu de vereador e eu resolvi que nunca mais me candidataria porque eu fiquei decepcionado com uma série de ações e tudo mais da política. Naquela época, o partido de vocês, que hoje está extremamente fortalecido, como eu falei no início do programa, com 3 ministérios, o presidente nacional do partido daqui da nossa região, vizinho nosso, Baleia Rossi, Léo Oliveira, vice-presidente do partido aqui no estado de São Paulo agora, tá certo? Com 3 ministérios na mão, a reforma tributária que está pintando aí, que está se desenhando e tudo mais. Quando eu saí da política de Batatais, nós tínhamos um prefeito, um vice-prefeito, 8 vereadores do MDB. Hoje o partido está feito a 2 vereadores e um secretário municipal. Vocês não acham que, com toda a notoriedade, o protagonismo do presidente nacional, do vice-presidente estadual, serem da nossa região, já não está na hora dos políticos do partido de vocês, da direção até os mais simples,
começarem a dar uma revertida e voltar o MDB para o protagonismo que ele teve lá atrás? Porque, infelizmente, é um vício de todos os partidos políticos, e eu não isento nenhum, só pensarem nisso às vésperas de eleições, ou meses antes de eleições. Está na hora do MDB cair a ficha, fazer uma campanha de filiações e voltar a ter o protagonismo nas eleições, com oferecimento de 5, 10, 20, 30 opções para vereador, para prefeito de Batatais e assim por diante. Eu gostaria que vocês se manifestassem a respeito. Começa por você, Gustavo. É uma colocação muito, muito importante, Paulinho, e a gente vem já fazendo parte e trabalhando para essa reestruturação, né, do partido. Como você bem, quando eu entrei no partido tinha 2 vereadores, né, aonde que aumentou para 4, que eu e o Marcelo Arruda na época, na janela que teve no período antes da eleição, a gente foi pro MDB, a gente disputou o partido, né, com o candidato à eleição, com o candidato a prefeito. A gente não estava com 100% da chapa feita. Acho que se eu não me engano, a gente tinha 19 candidatos na última eleição e ficou por 60 votos para a gente fazer o terceiro vereador, que seria, no caso, o nosso amigo Ronaldo Camargo, que hoje está como vereador, né? E como você bem disse, né, a gente tem que trabalhar não só às vésperas das eleições, né? Então, internamente, o partido já vem trabalhando, vem se organizando, para que a gente possa, né, na próxima eleição não é mais 23, né? É a quantidade de cadeira mais um. Né? Então, são 16 candidatos. Então, além da gente trabalhar, uma coisa que você falou importante também, a gente vai trabalhar também na questão de trazer mulheres, e mulheres que tenham voto, mulheres que possam assumir o cargo de vereadoras também. Então, o MDB vem trabalhando na questão da juventude também, trazer pessoas novas para o partido, pessoas que possam vir, chegar, agregar o que já vem sendo desenvolvido, né? E a manutenção dos que já estão lá, né? Que vem trabalhando, produzindo, né, para a nossa cidade hoje, né? O nosso vereador Ronaldo Camargo, nosso líder do MDB, o Vladimir Menezes. Ronaldo. Eu penso, Paulo, que a discussão, nós falávamos agora há pouco da questão da distribuição da renda, né, distribuição do dinheiro do Brasil, ela passa também para a política interna, política partidária. Se nós pegarmos 3 eleições passadas, nas 3 eleições houve mudança o dinheiro lá partidário não chega aqui na base nunca, chegou, né? Nunca chegou, né? Nunca chegou, essa é a grande verdade. Mas eu digo que a legislação que orienta, que regula as campanhas políticas, que regulam os partidos, ela muda a cada 4 anos só para a eleição municipal. Ela não muda para a eleição nacional. Porque é o laboratório do Congresso. O laboratório é o município. Ele fala, vamos ver se vai dar certo isso. Agora mudou novamente. Então, novamente, não teve coligação. Eu acho que há um lado positivo e há um lado negativo. Há um lado positivo porque também parou aquele monte de partidos que existiam e que existe ainda, 33 ou 34, se eu não estiver enganado, né? Por isso estão agora correndo e fazendo fusões, fazendo... como não tem coligação, eles fizeram uma federação, né, partidária. Então, olha só o que fez o Congresso. PT, PV, PCdoB, pessoal, tudo junto para fazer deputado. Então, acharam uma brecha na lei para poder encontrar mecanismos para poder fazer cadeiras. O que acontece no município? É inverso, porque esse laboratório nos deixa um pouco perdido. Apesar dos partidos estarem trabalhando, e é uma crítica que eu faço, autocrítica, por ter passado por alguns partidos e ter visto isso mesmo, né? Só começa a trabalhar em agosto, só começa a trabalhar em abril, né, quando abre a janela, para filiar, para ser candidato em outubro. E qual é a estrutura que nós temos? Essa reforma precisa passar por inteiro. E parar de ter esses experimentos com a eleição municipal. Até porque, eu acho o seguinte, quando o que mais agrega e chama, que resolve como chamariz, para o ingresso de um cidadã num partido, é a referência. E as boas referências nós temos aqui na cidade. Então eu acho que falta realmente um trabalho de pegada aí, entendeu? Do próprio partido em si, da própria liderança,
regional que nós temos aqui, do presidente nacional do partido, agora ser da nossa região, o vice-presidente do Estado. Com capacidade de composição, inclusive. Exatamente, reunir porque o esse desprendimento. E fazer um trabalho de pegada realmente para filiação. Por exemplo, eu trabalho com um dos deputados que é meu amigo particular. O meu relacionamento com ele é de amizade, de rádio e televisão de 30 anos. Não é político, porque eu fui político muito antes dele se tornar político. Eu não sou filiado a nenhum partido, nem ao dele. Surpresa para vocês, talvez? Eu não sou filiado ao partido de vocês. Poderia ser, pelo relacionamento de intimidade que eu tenho com o deputado Léo Oliveira, trabalhamos junto há quantos anos na televisão, lá, e agora, inclusive, na CMS e por diante. Mas eu nunca me interessei. Por quê? Porque nunca também não fui procurado com aquela... Até porque não era candidato a nada. Mas poderia ser, eu poderia ser um membro, e não fui convidado. Essa que é a grande realidade. É preciso e necessário fazer a rediscussão, então eu acho que falta aos partidos políticos um trabalho de pegada, realmente, da regimentação, porque a referência existe do partido. O que falta, eu acho que é trabalho realmente de pegada. Referência, histórico. De buscar novos nomes. Sim, uma coisa importante também, não só se pensando em eleições, porque normalmente, numa chapa de candidatos de vereadores, você tem pessoas influentes e que trabalham cada um dentro da sua comunidade. Então, a gente tendo esse grupo que disputou a eleição unido, correndo durante esses 4 anos, Exato. A gente também, entre si, pode se ajudar e trabalhar que cada um dentro da sua comunidade possa desenvolver e aumentar cada vez mais o trabalho. Então, é uma questão muito importante, né? Que o partido não fique parado 3 anos e meio e trabalhe apenas 6 anos, né? Então, a gente está no partido há 6 anos, né? Há 2 anos, né, que a gente entrou na janela. E é muito importante essa sua colocação, né, que a gente possa trabalhar para reestruturar, né, cada vez mais, trazer mais pessoas bem intencionadas, pessoas que pensam na população, para que a gente possa fazer de novo, né, um partido grande aqui em Batatais também. Hoje eu estou sendo mais complacente com vocês, porque vocês estão iniciando, ambos estão iniciando as suas atividades, mas futuramente irei questioná-los com mais rigor, como jornalista. Agora é o seguinte, vocês temem que esses extremismos que estão acontecendo no país podem tomar conta, porque é um efeito cascata, porque eu não estou vendo com bons olhos os acontecimentos nacionais, entendeu? Porque essa rusga sempre acaba no período das eleições, aí tem o período de acomodação e começa-se, e eu não estou vendo isso acontecer com naturalidade. Continuam as manifestações, continuam os extremismos, continuam as agressões. A internet está hoje se transformando numa torre de Babel moderna, da atualidade, e eu não vejo isso com bons olhos. Vocês temem que isso pode vir aqui atingir os trabalhos da Câmara e a política da nossa cidade, Gustavo e Ronaldo? A gente espera que não, né? Como eu disse, o foco da Câmara Municipal, dos agentes políticos, tem que ser voltado à população. Lógico que cada um tem o seu modo de pensar, a sua ideologia política, partidária, mas como muito bem disse o Ronaldo, né? Hoje a gente tem uma mesa, como foi a sua pergunta, uma mesa ali com 3 mulheres, e também, compondo a mesa também, a gente tem o vice, que é o Abdenor, 2 pessoas de partido de esquerda, 2 pessoas de partido de direita, isso mostrando que a gente pode fazer diferente, né? A gente pode deixar de lado a ideologia política e trabalhar pela população. Então, não só a nível municipal, a nível estadual e federal, acho que a gente tem que deixar um pouco de lado, como você disse, lá no plenário, na hora da discussão das leis, tem que ser colocado o pensamento, que cada um que está ali é representante do povo. Foi pelo voto, ganhou e está lá para representar aquela parcela da população. Mas que a gente sempre pense na maioria, né? Acho que o trabalho tem que ser sempre feito pensando em todos. Precisamos reconhecer que muito se fala da democracia e pouco se pratica, né? O perdedor reconhecer que perdeu, o vencedor reconhecer que ele venceu, mas que ele tem a responsabilidade de fazer mais e melhor do que já fez. E as lideranças, no caso do nosso município, no caso de Batatais, que sempre foi o ordeiro, sempre foi pacífico, que as lideranças de ambos os lados saibam também se posicionar.
Porque só faz arrastamento, né, como se diz, que vá uma multidão atrás, quando as lideranças empunham armas. Se não empunhar armas, se trouxer o diálogo, se trouxer a pacificação dos debates, haverá, sim, uma normalidade da coisa. Mesmo porque o que mais precisa da política está sofrendo. O que mais precisa, a parcela da população mais carente é a que precisa disso. Enquanto nós aqui em cima, vamos falar, os políticos aqui em cima se degladiam, brigam por espaço, ou por questões ideológicas, está esquecendo o próprio povo que apoia essas lideranças. Então, nós precisamos ter a inteligência de saber o momento, né, de recuar, o momento de atacar, o momento de se defender, e é hora de nós trabalharmos. Eu vejo que é hora, voltamos a trazer o exemplo daqui, né? Fomos candidatos num partido de outro lado, defendendo uma outra vertente, acabou a eleição, acabou. Ela só vai voltar em 2024, entendeu? Então, de 2021 a abril de 2024, quando começam as discussões e convenção em junho de 2024, que aí nós vamos saber se A ou B vão estar juntos ou não. Nós precisamos entender que o processo de renovação política, o processo de alternância de poder, o processo eleitoral é democrático, então vamos respeitar a democracia, que é aceitar as diferenças. Eu queria dizer para vocês que é o seguinte, eu vou ser bem complacente. Eu acho que 70% da classe política do nosso país e da nossa população não tem o menor conhecimento do significado da palavra ideologia. E a grande maioria está, pelo menos, como você bem disse, pelo arrastamento de políticos e líderes populistas, interesseiros, cuja única ideologia política é poder e dinheiro. Essa é a grande realidade. E vocês, como agentes públicos, terão aqui na nossa base, no município, uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de pacificação desses corações conturbados, fanáticos, que a política proporciona esse fanatismo. É muito comum o fanatismo na religiosidade, no futebol, na política principalmente. E vocês, como agentes públicos, terão esse árduo papel de promover o quê? Nessa população, nessa classe que vocês estão convivendo, a harmonia e a esperança, acima de tudo. Porque se nós que temos o conhecimento profundo e bem básico da política, e principalmente nós que estamos na imprensa, nós temos essa obrigação. Pode ir ou não? Paulo, essa questão é importante e importantíssimo, né? Explorar, e todos nós temos sim essa parcela de responsabilidade. Todo o extremismo, para mim, ele é ruim, né? Tanto de um lado quanto de outro. Se está no extremo, ele está de um lado. Uma hora você diz, bem, uma hora está dentro, outra hora está fora. Isso faz parte. Nós acabamos de passar em Batatais de uma realização fantástica, de uma experiência fantástica. Né? Nasceu, se eu não estiver enganado, se estiver, por favor, me corrijam, quando do Natal Encantado, me parece que foi o Eduardo que fez a primeira vez, se não estiver enganado, repito, onde a população toda participa, vai para a praça, vai para a igreja, vai para a pracinha do César, vai para o lago. E esse ano tivemos novamente, essa passagem do último ano aí, nas festividades de final de ano, tivemos novamente. E ali há uma harmonia, uma confraternização de todos. De todos. Exato. Né? O dia da inauguração eu fiquei bobo de ver quantas pessoas, quantas crianças, quantas famílias, quanta gente ali na praça. E não se falava de levantamento de cores de bandeira. Falava de um ideal, falava, olha como a cidade está bonita, olha como a cidade está harmoniosa, olha como a cidade está... Como esteve antes, como está agora, futuro, como que vamos fazer, entendeu? Então é hora de nós pensarmos o que... Não é porque foi o Gustavo que criou que o Ronaldo não vai fazer. Exato. É bom, então nós temos que continuar. É o aperfeiçoamento constante, né? Disso. E isso faz parte da nossa convivência, faz parte da formação do ser humano. Você está falando uma coisa para mim, que eu lembro muito bem das palavras do já saudoso e querido amigo que me colocou na política de Batatais, Dr. Rubens G. de Moraes, que eu tive a honra de assessorá-lo como seu
assessor tanto na prefeitura como na Jumil, que me colocou na vereança, me convenceu a sair candidato. Indo para São Paulo, uma vez ele falou para mim uma frase que eu guardei para o resto da minha vida. Paulo, só erra quem tenta acertar. Não é? Eu guardei isso para a minha vida, para minhas atividades, de todas as minhas atividades. O comodismo, eu ficar sentado aqui e eu não for atrás, não vou errar nunca. Certo. Não vou receber crítica nunca. Nós somos imperfeitos. Exato. Todo prefeito vai errar, todo vereador vai errar, todos nós erramos. Eu erro todos os dias. E vamos corrigir no dia a dia. Vamos corrigir no dia a dia. Então eu vejo que esse extremismo, né, eu fiz essa introdução do Natal encantado, porque veja, não é porque um criou que o outro não possa fazer melhor ainda, o outro que virá fazer melhor ainda. Vamos respeitar, quem ganhou foi esse time, foi essa cor. Então vamos respeitar a escolha do voto. Porque nós estamos discutindo aqui se sobe a rampa, se não sobe a rampa, o extremismo de um lado, o extremismo de outro. Oh, calma, escolheram este que aí está. Ele é o presidente daqui durante 4 anos. O Juninho, prefeito, né, Luiz Fernando Gaspar Júnior, é o prefeito. Ele até o dia 31 de dezembro, se não for ele reeleito, se não sabemos ainda qual será a sua, né, a proposta que ele vai trazer, se ele vai ser candidato ou não à reeleição, isso é uma questão pessoal dele, é uma questão que ele vai ter que levantar, e se ele vai ser reeleito ou não, isso é uma questão da escolha da população, é a confirmação daquilo que ele fez, e isso a gente leva para o cenário estadual, leva para o cenário federal, então não há o porquê o radicalismo trazer, né? Não vivemos dessa forma e não precisamos viver dessa forma. Essa sua colocação me provocou uma reflexão, que lá no passado eu fui muito combatido, injusto, agressivo. Aí vem, porque muita gente já me questionou, poxa, eu te conheci lá atrás bem diferente, você é questionador, você tem que apertar esses políticos, você tem que chegar... Combativo. Este programa aqui, Cenário Político, foi criado pela Casa e por nós, para ser um programa praticamente, entendeu, educativo. Educativo no sentido de trazer as pessoas à política para educar, para colaborar na educação, no conhecimento e no esclarecimento do nosso público eleitor. Ele não foi criado para fazer questionamentos, debates, que tem muita gente que adora, né? A falta de educação, a agressividade. Não é por essa questão. O nosso trabalho aqui é diferente, entendeu? Eu acho que ele é mais pedagógico do que qualquer outra coisa. E a própria experiência e a vida, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, nos convida a sermos mais pacíficos, entendeu? E sermos mais pedagógicos, usar essa experiência que a gente adquiriu para realmente em coisas de que edificam. Depende do lobo que você alimenta. Criação de virtudes e não confrontos, né? Exato, vai depender daquilo que você está alimentando. Exato. Então a população precisa entender. Nós, políticos, lideranças políticas, né, que estamos aí à frente da administração, ajudando, né, propondo a ajuda à cidade, ao município, nós precisamos saber qual lobo nós vamos alimentar. O que é que nós queremos para nós, para o nosso futuro, para a nossa família, para os filhos, para os netos, enfim, não é? Isso não vai levar a lugar algum se eu só radicalizar, porque o time que ganhou o campeonato não é o time que eu torço. Exato. E você próprio, Gustavo, é uma pessoa que não é polêmica. Eu tenho convivido com você poucas vezes, assim, que eu te encontro aí esporadicamente aí pela cidade e tal, mesmo com o vereador agora como secretário. Você não é uma pessoa polêmica, você é um contemporizador, pelo menos eu percebi, porque você fez um trabalho muito importante junto às entidades assistenciais e eu tive a oportunidade de acompanhar de perto. Acho que a importância, né, na vida, né, não só na vida política, como na vida pessoal, profissional, é a gente agregar pessoas, né? A gente agregar pessoas pelo bem comum. Então, sempre foi o nosso perfil dentro da Câmara Municipal. Eu gosto de brincar muito, né? Que nesses 6 anos que a gente teve lá na Câmara Municipal, a gente foi presidente de 7 ou 8 comissões. Graças a Deus, todas elas deram fruto. E não foi um trabalho sozinho. Foi um trabalho junto com os servidores, foi um trabalho junto com outros vereadores que compunham com a gente as comissões, junto com a sociedade civil, junto com o executivo. Então, é aquela questão que a gente citou algumas vezes aqui durante a entrevista, né? É o agregar pessoas, é tirar essas diferenças de lado.
cada um com a sua, mas com o objetivo final, que é a população, né? Então, a gente possa sempre, né? Cada um tem uma opinião, cada um tem uma vertente, tem um pensamento, mas que a gente possa discutir pacificamente, possa discutir ideias, propor novas soluções, novos projetos, sempre pensando na população. Então, é esse perfil que a gente sempre trabalhou e tenta passar para as outras pessoas que possam também agregar nesse sentido, né? Porque, como disse o Ronaldo também aqui em alguma oportunidade, a gente tem que levar a política para aqueles que mais precisam, né? A população mais carente. Política são para todos, né? Perfeito. Mas que a gente sempre pense ali na população que mais precisa. Vocês, como duas pessoas bastante ponderadas, eu espero que vocês desenvolvam o trabalho ambos, em cada qual em sua atividade. Esse trabalho que é árduo, né? Que é difícil, mas que vocês tentem, insistam em pacificar esses corações conturbados aí dos seus colegas políticos aqui, da classe política da nossa cidade, com os quais vocês vão conviver nesses próximos 2 anos. Eu quero, no encerramento do programa, dizer que a maioria da classe política e dos políticos aficionados não conhecem o real significado do socialismo cristão ensinado por Jesus, onde o capital e o social têm que conviverem harmonicamente. É simples assim. É só buscarem nas Escrituras que vocês encontrarão o real significado do socialismo cristão ensinado por Jesus. Gustavo, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela sua participação, mas nós vamos questioná-lo futuramente aí no seu departamento de obras agora que você assumiu. Sim, agradeço, né, Paulinho, mais uma vez, em seu nome, cumprimento a toda a equipe aqui da TV e Rádio Educadora, para a gente estar falando um pouquinho, né, não conseguimos falar tanto dos projetos, né, da cidade, o desafio, né, dentro da Secretaria de Obras, mas em outras oportunidades a gente vai estar sempre à disposição, tanto para questionamentos em situações que a gente, enquanto à frente da pasta da Secretaria Municipal de Obras, Planejamentos e Serviços Públicos, né, possa estar levando à população informação, né, alguma situação. Então a gente vai estar sempre à disposição e agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando com a população batataense e mais uma vez obrigado. Ronaldo, eu acho que por mérito, eu fiquei muito feliz com você ter assumido, pela sua competência, sua capacidade, a sua postura, um cargo definitivo na Câmara Municipal de Batatais. Já era a tua hora e você tem todo o mérito para isso. Eu espero que você seja muito bem sucedido nessa nova empreitada e você pode ter certeza que com a amizade que nós temos, a liberdade, eu vou cobrá-lo e até com veemência futuramente aqui, vou convidá-lo várias vezes para vir aqui no programa. Poxa, Paulo, eu tenho só a agradecer essa casa, agradecer o seu convite, né? TV Educadora, volto a dizer, um baluarte aí da nossa imprensa batataense e que sempre, né, esteve presente nos acontecimentos da nossa cidade e faz parte dessa comunidade batataense. Agradeço, então, essa participação e o convite. Quero dizer que o gabinete e os ouvidos desse vereador está à disposição, quero sugestões, críticas, né, para que nós possamos, a cada dia, evoluir mais, a cada dia, propor um pouco melhor. Se me permite, quero deixar um abraço para o pessoal do Judô de Batatais, né, conseguiram no ano de 2021, agora 207 medalhas, mais de 50 medalhas de ouro. Então, mostra que o esporte batataense é forte, mostra que o esporte batataense tem, sim, né, bastante gente boa aí, e a Associação do Judô está mostrando isso para nós. Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade pelo desprendimento, desapego do Gustavo de aceitar esse desafio e ser secretário, né, e aí me proporcionar essa oportunidade de estar mostrando aos meus eleitores, em especial, e a toda a cidade de Batatais, do que possamos contribuir para a nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês.